Bom dia, pessoal! Como estão? Tudo bem? Começaram bem a semana? Espero que sim. Ontem a gente fez um movimento bem bonito de venda. Desceu reto ali para alinhar os fundos, para fechar uma onda, para começar onda 1, onda 2, onda 3, né? Ele desceu reto, até surpreendeu porque a gente não imaginava que ele ia buscar alinhamento do fundo, né? Ele desceu 1.300 pontos, praticamente, né? Foi muito bonita essa descida. Claro que isso faz com que ele forme a diagonal, canal de alta, né? Essa diagonal de engolfo aqui dá essa angulação para alta, buscando aí essa compra também bem interessante do movimento, né? Onda 1, onda 2 e aí onda 3. Bom, o que a gente espera hoje? A gente espera o fechamento da onda 3, tá? Esse fechamento, ele pode ocorrer nessa região aqui também de alinhamento, tá? Então, o que eu marquei aqui? Ele pode vir fechar, se continuar em diagonal, respeitando aqui o movimento de alta, essa inclinação, o mercado pode abrir nessa região, tá? Ele vai fazer aquele movimento assim, fechar a onda, fecha o gap e volta, né? E desce para alinhar os fundos. E esse movimento que ele pode fazer, tá? Que vai dar uma micro compra, uma venda maior, né? Esse movimento aqui, ele pode respeitar, ó, 50% entre a mínima e a máxima. Pode fazer em cima do 618, tá? Que é aquele movimento natural da retração, né? Ele comprou toda essa região, agora ele vai fazer, vai liquidar ela, né? Então, ele vai aqui nessa região de 618, que tá dando no 139.300, mais ou menos. Ou ele vai fazer o teste mínimo direto. Então, aí nós temos 3 pontos aqui de frenagem para que ele inicie o choque do movimento para fazer a onda 4, que vai ser uma onda complexa devido à onda 2, né? Ser mais simples. Então, eu vou fazer uma onda 4 nesse movimento de choque nessas regiões aqui. E depois ele faz o teste de mínimas, né? O teste de mínimas, se ele passar do 618, ele sempre ocorre na região de 20%, 20,80, né? Se começar de cima. E referente a mínimo, tá? Essa região aqui, ó, os testes de mínimo, tá? 20%, tá? Se começar a contar de cima, seria 80%, que é a linha azul. Então, são 3 pontos para frenagem. Depois que ele faz esse movimento, aí vem novamente aquele choque, né? Ou seja, ele vai fazer esse movimento, desce, vai fazendo a confirmação do movimento, e aí, em relação ao último pivô, a gente tem um choque que ele ganha essa região, né? Aí vai fazer uma onda 4, aí sim, essa é uma onda 4 complexa, aí depois ele alinha de novo o fundo, faz a onda 5, a onda 5 vai ser uma onda interessante, porque a onda 1 foi uma onda de quase 1.000 pontos, a onda 5 tende a ter mais ou menos o mesmo tamanho da onda 1, e o canal ABC. Aqui o mercado vai ficar ali andando de lado ali até, tá? Esse é o desenho das ondas para o dia de hoje, tá? O mercado com uma tendência vendedora, abrindo um pouquinho abaixo aqui, ou na região do fechamento, né? Próximo a essa região, né? Aqui. Tá? Ele pode abrir próximo à região do fechamento, fazer, como eu falei, aquele movimento menor com rompimento do primeiro candle do dia, vocês mergulham na venda, buscando esses alvos aqui, tá? Esses são os movimentos do nosso mini índice para o dia. Buscando aí essas regiões. E no caso do índice no geral, vamos dar uma olhada no geral aqui.
que ele tá fazendo no geral? Vamos olhar. O índice, ele tá levemente em alta, ó. Então, ele desceu, tá andando de lado para uma leve alta, tá? No geral, a longo prazo, ele tá fazendo esse movimento aqui, de voltar a subir para fazer o teste de máximas aqui, dos 80% do anterior. Ele já pegou todos os alvos dele, a princípio aqui nessa região, mas era isso, tá? Uma leve alta no geral. Andou de lado, agora uma leve alta. Então, ele não pode perder esses fundos, no caso, para seguir nessa leve alta, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui construído, né? Um canal assim, né? Tá? Na macro, tá? Não pode perder esses fundos aqui, até porque ele andou de lado um tempo para acumular, para subir, tá? Então, a gente tem uns movimentos interessantes aqui. Tá. E agora a gente foi olhar para o dólar. O dólar trocou a letra ontem, né? É comum esse movimento de lateralização, tá? Após as 2 horas da tarde. Algumas oportunidades de scalper apenas, usando o EFR e a Matrix, né? Então, ele deu alguns pontos ainda que deu uma venda, tá? Buscando alinhamento de fundos, mas o dólar ficou bem encaixotadinho aqui no final do dia, tá? Então, ele deu um ponto de venda aqui, topo duplo, na verdade, né? E a Matrix antecipou, né? As duas, né? E começou a ficar rosa, antecipando, né? O ponto de entrada. E começa a ficar rosa, vocês preparem. Fizer um topo, vocês veem. Ele deu 2 pontos de venda, topo duplo, o dólar respeita muito, né? Fundos duplos também, quando ele dá um fundo aqui, é uma possibilidade de compra, uma oportunidade para compra e para venda. Então, deu bastante scalpzinho, mas o que chamou atenção também é o movimento da abertura, foi um movimento também interessante. Que ele faz o primeiro pivô do dia e já dá a compra. E vai justamente no alvo de 618 que a gente tinha lá, um alvo, uma retração importante lá em cima. Depois ele desce, dá mais uma oportunidade de venda, ou seja, vira a mão, né? Então, o dólar, ele dá compra na abertura, conforme a gente tinha analisado, só que na região de 618 ele vira para venda. E o índice deu o contrário, né? O índice deu uma venda para depois, uma venda de 1.300 pontos, para depois virar comprador, fazendo um canal de alta. Então, seguindo o mesmo movimento, né, da diagonal, embora essa diagonal do dólar não seja uma diagonal tão limpa quanto a gente gosta, né, mas ela fez aqui um movimento interessante, criou essa diagonal de engolfo pela inclinação é vendedora, criando aí um canal interessante para o dólar. E quem vendeu buscou aí também uma pontuação bem interessante no dia, ó, tá? Alguns contratos aí da letra antiga que ficaram para liquidar hoje. Então, um dia de tendência, né, pessoal? Busca ali uma região e vai fazendo seus ajustes, tá? Então, essa liquidez que tá aqui em cima, ele já pegou. Eu vou tirar da tela para não confundir. Temos um ponto de liquidez aqui embaixo de uma operação antiga anterior, tá? Ele foi no alvo de 1618, ó, pode ver que ele frena nesse alvo e lateraliza. E aí nós temos
aqui, o que que acontece agora? Como o dólar fez liquidez, tá? Até vou tirar isso daqui. O que que vocês precisam lembrar da regra da liquidez, tá? Quando o mercado tá assim, nessa acumulação, ele tende a formar liquidez nos fundos, tá? E ele tende a formar liquidez nos topos. Porque é aquela velha história, né? Eu vendi, ele comprou, eu comprei, ele vendeu. Então, tá muito stop. Então, a gente busca 2 pontos de alinhamento, tá? Fundo e topo. E o mercado, ele tende a ir de uma região para outra agora, tá? Ele tende a ir de uma região para outra. Então, ele tende a fazer esse movimento. Ó, ele pega a liquidez, aí ele sobe, pega a liquidez de cima. Aí depois ele segue a sua tendência, tá? Então, esse movimento de pegar a liquidez do fundo e depois buscar a liquidez do topo, na abertura do dólar, vai formar a diagonal de inclinação do dia, tá? Porque como ele tá reto, tá de lado, vocês precisam ter uma ideia de canal. Se ele formar esse movimento aqui, a gente pode ter uma continuidade vendedora, tá? Se ele formar esse movimento aqui, tá? Aí depois vocês vão marcar lá, primeiro que ano do dia, se perder os fundos, vocês vendem, espera o reteste e aí segue na venda, tá? Ou se ele fizer o contrário também, se fizer a inclinação para cima, vocês vêm trabalhando um pouquinho mais na compra deste novo papel, tá bom, pessoal? Na região macro, aqui o dólar tá aprontando na região macro. Ó, ele tá numa queda livre. Tá numa queda livre interessante, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Quando ele atingir o seu fundo, e aí a gente vai marcar ali 161 do primeiro pivô do dia como alvo. Quando ele atingir essa métrica dessa venda, se ele seguir na venda, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa iniciar o movimento de teste da máxima, tá? Então, como é que a gente faz? O dólar vai descer mais um pouco, tá? Vai buscar pegar essa liquidez aqui. O primeiro pivô do dia vai confirmar que ele foi no 161. Aí a gente vai acordar e trocar para amplitude compradora. Quando a amplitude compradora for maior, ó, que é a vendedora é menor, e a maior vira sendo a compradora. Aí, que ele paga 2 barras, aí a gente se prepara para o teste de máximo. O que a gente faz? A gente marca os topos, tá? Então, a gente tem esse aqui e a gente tem mais 2 aqui para cima, tá? Se ele buscar esse alvo de 80 e passar, aí ele vai buscar o maior, tá? Que é o teste máximo. Então, desse fundo para cá, ele pode levar até 2 dias para subir, entendeu? Para buscar esse teste máximo. Então, hoje ele pode, né, romper a mínima desse 161, seguir a inclinação, continuando a inclinação, ou até mesmo lateralizar um pouco, depois de alcançar o 161, né, do primeiro pivô do dia, ou os 200%, para quem usa o TP marcação, né, 161, os mentorandos que estão usando técnica de Fibonacci.
Quem usar os 200% dos 10 minutos, também pode chegar muito próximo à região de 61. Observa uma pequena lateralização, e aí vocês vão observar também o que? O W no fundo, ou o N, né? O N. Tá? São as duas estruturas compradoras. Trocou para compra, fez teste cesante na compra. Lembrando que o dólar ele trabalha mais por amplitudes, então quem está acompanhando o dólar tem uma outra visão aí de movimentação. Já o índice anda em ondas, né? O dólar tem umas ondas mais por amplitude, mais reto, mais direcional, como a gente chama. Tá? Certinho? Então, assim, olhando o macro, ainda está na tendência de queda, porém, busquem sempre o alvo e correção dentro do próprio dia, tá? E nós estamos também lembrando que nós temos uma possível teste de altas para o dólar, assim que ele tiver. Por que eu acredito que a gente vai ter um teste de alta ainda nessa semana, iniciando nessa semana? Porque trocou a letra, e quando troca a letra, há uma necessidade de ter um distanciamento também da VWAP mensal, né? Se vocês olharem a VWAP mensal, ele distancia inicialmente dela, e ela tá aqui em cima, ó. Aqui ela. Então, ele precisa distanciar dela para depois voltar para ela. E sempre no final do mês, se cria aí uma distância interessante. Depois do dia 15 ali, que ele afasta dela, ele volta para ela. Mas se vocês olharem os estudos, vocês vão perceber isso. É um cruzamento da média de 200 com a VWAP mensal no início da letra. Há um afastamento, ele ganha uma distância bem interessante ao longo do mês. E depois ele volta para ela no final do mês para pegar a liquidez da VWAP mensal. Funciona bastante também no índice isso, tá? Vai ser só para vocês terem uma ideia aí da dinâmica do preço. Temos um gap para fechar lá para cima, tá aqui ele, ó, na região de 5.784. Então, por isso que a gente acaba marcando também essas regiões, acreditando que depois ele pegar o fundo, há essa possibilidade de ele trocar para alta ainda essa semana, tá bom? Então, era isso. A princípio, para vocês calcularem sempre os alvos, olhar a estrutura e seguir nas operações, tá? Deixa eu ver mais aqui. Tá. Lembrando que a abertura do dólar vai ser um pouco acima hoje, tá? A abertura do dólar vai ser um pouco acima. Tá mais comprador aqui nessa região. O que faz com que ele pegue a liquidez de cima e depois ele vire. Uma probabilidade de ele virar pegar a liquidez dessa região aqui de baixo. Tá? Então, ele pega a liquidez em cima e pode pegar a liquidez embaixo. Então, ele pode virar a mão, ou seja, pegou a liquidez em cima, calcula a amplitude compradora, virou a mão para venda, calcula a amplitude vendedora, e aí depois, usando o canal que ele criou, vocês vão só usando as barras de amplitude. Certo, pessoal? É isso aí. Sucesso a todos. Bons trades. Qualquer coisa é só chamar no grupo. Até mais.